Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tava aqui pensando, né, que nesses dias eu tenho estado bastante reflexiva, eu acho, em relação a muitas coisas na minha vida que não têm acontecido ainda, né? E uma delas é sobre ter filhos. Eu trabalho num salão infantil, ó lá. E aí constantemente eu ouço a pergunta: você já tem filho? Você não quer ter filho? Por que você ainda não tem filhos? E sou casada há 8 anos. E aí, de alguma forma, por um tempo isso me afetou, né? O fato de não ter ou não poder, enfim, por motivos físicos ou não. E aí, nos últimos dias, eu tenho refletido sobre, né? Do porquê não ter tido ainda. E aí eu entendi algo. Eu creio que foi uma revelação, não sei muito bem, mas eu entendi que Deus precisava curar coisas em mim, né? Antes de trazer um ser ao mundo, e a educação e os princípios e os valores que ele vai ter terem que ser passados de mim para ele. Eu entendi que Deus precisava me curar antes de muitas coisas. Ontem eu fui na igreja e aí eu ouvi uma palavra que trouxe confirmação daquilo que eu tava, né, que tava na minha mente, que é: será que você tem maturidade emocional para receber aquilo que Deus quer te dar? E olhando agora, eu acho que a Kelly de 2, 3, 4 anos atrás até não tinha nem um pouco de maturidade emocional para ter e criar um ser. No quesito de engravidar e depois ter que educar essa criança. Porque a Bíblia diz que tudo está no governo de Deus e Ele sabe qual é a melhor hora, o tempo determinado para todas as coisas. E de alguma forma eu peguei pensando nisso, né? Se eu não tenho ainda, eu falo muito assim, porque Deus não quer ainda. Por mim eu já teria uns 4, mas Deus ainda não quer isso pra mim. E aí por muito tempo eu murmurei e fiquei de mal com Deus por causa disso. Mas hoje eu entendo que Deus precisava me preparar para isso, me preparar emocionalmente, porque eu tinha feridas e mágoas e coisas que vieram da minha criação que não poderia ser passado para as próximas gerações, coisas, né, que vieram dos meus avós e passaram para os meus pais e passaram para mim, e se Deus não me curasse, me libertasse disso, isso passaria para os meus filhos também e se perpetuaria isso para as próximas gerações. Porque eu acredito em herança hereditária, né? Então, aquilo que vai passando de geração em geração. Então, aquilo que veio dos meus bisavós foi passando até chegar em mim. E se Deus não me curasse e me libertasse de certas coisas, isso refletiria nos meus filhos também. E de forma alguma eu acho que um pai e uma mãe quer que o seu filho sofra algo, né, que você sofreu. Eu entendo hoje que Deus precisa nos curar primeiro antes de nos dar algo. E aí não tô falando só de filhos, né, nessa questão. No meu caso, isso foi o que mais me doeu, digamos assim, né, de Deus não ter feito na hora que eu queria. Porque não é na hora que a gente quer, é na hora que Ele quer. E hoje eu entendo isso. Mas isso não reflete só nessa questão materna, né? Isso reflete todas as áreas da nossa vida. Se de alguma forma você ainda não recebeu algo, pode ser que Deus esteja te preparando para aquilo. Pode ser que Deus esteja limpando seu coração, curando das feridas, das mágoas, dos ressentimentos. São muitas coisas que a gente vai guardando, né, ao longo do tempo. Eu tenho quase 30 anos e muitas coisas aconteceram nesses 30 anos que foram trazendo marcas e feridas e mágoas e, enfim, N coisas relacionadas a várias pessoas. E Deus precisava curar isso em mim, sabe? Mover isso em mim antes de algo acontecer.
Antes de eu precisar cuidar de alguém e talvez aquilo que estava machucando em mim iria refletir nessa outra pessoa. E de alguma forma eu iria me sentir mal por estar passando aquilo. Porque eu entendo que a gente dá aquilo que a gente tem. Então, a forma como nossos pais criaram é a forma como eles achavam que era certa, era a forma que eles foram criados muitas vezes. E eles não tinham a revelação de ter essa mudança, sabe? De querer ser diferente e quebrar vários ciclos que aconteceram com eles e que aconteceram conosco também. E em todas as áreas da nossa vida, talvez você esteja esperando uma bênção financeira muito grande e talvez Deus esteja te preparando para aquilo, para que quando Ele te dá aquilo, você não vá perder isso. Talvez você esteja precisando, querendo uma bênção espiritual muito grande e talvez Deus está te preparando para receber aquilo. Deus tem coisas grandes para todos nós, mas primeiro Ele precisa nos preparar para receber aquilo, para que aquilo não se perca nas nossas mãos, para que aquilo não venha sofrer danos, seja danificado de alguma forma e lá na frente a gente vai sofrer com aquilo. De alguma forma nós precisamos confiar no Senhor, que Ele está fazendo o melhor por nós. De alguma forma nós precisamos crer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, que o Senhor tem um plano para nós e que tudo que nós estamos passando é porque Deus está nos preparando para algo lá na frente. Então, é isso que eu queria falar, sabe? Que nós precisamos ter essa consciência de que Deus está nos preparando para algo. Ficar de mal de Deus como eu fiquei não vai resolver nada. Só me afastou de Deus e trouxe muitos outros problemas, surgiram por causa disso. E de alguma forma isso torna mais perigoso ainda para nós. Então, eu queria deixar isso para você. Entenda que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Entenda que Deus quer fazer algo, mas primeiro Ele quer fazer em você, para depois te dar aquilo, para depois fazer você ser usado para algo. Deus nos capacita antes. É como se fosse uma espécie de faculdade, né? Você se prepara, você se separa para aquilo, para estudar, para aquele momento, e depois é que vem a consagração, ou seja, depois é que você vai ter um emprego bom na área que você estudou, depois é que você vai ter um filho para algo que você se preparou para aquilo, para que Deus te preparou para aquilo, para que Deus te curou. Então, que a nossa oração nesses dias sejam orações de Senhor, faz primeiro em mim. É o que eu tenho orado há uns 2, 3 meses, eu acho, pra cá, coisa que eu não fazia antes orar isso, e é o que eu tenho orado agora. Senhor, faz primeiro em mim, move primeiro em mim, me cura, me limpa, me lava, primeiro em mim, para que as outras pessoas não sejam atingidas por aquilo que tá guardado aqui, sabe? Porque acaba que todas as pessoas da nossa volta são atingidas, querendo ou não, por coisas que nós guardamos e de repente aquilo quer sair de alguma forma e nós acabamos ferindo outras pessoas. Então, que a nossa oração nesses dias seja para que o Senhor mova primeiro em nós, para que depois nós possamos ser bênção na vida de outros. Eu espero que essa pequena mensagem, né, te abençoe de alguma forma. Deus tem me falado muito para fazer esse tipo de vídeo, mas eu tenho procrastinado, mas eu tô tentando cumprir a vontade do Senhor. Então, eu espero que de alguma forma você tenha sido edificado com o que eu falei, ou que isso te faça refletir sobre o que tem acontecido na sua vida. Deus é bom o tempo todo. Amém?